Boa noite aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos simpatizantes do Evangelho. Deus abençoe a você. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Eu tentei agora e falhou a gravação. Esse telefone está com isso, mas vamos ver se agora dá certo, tá bom? Vamos lá. Alimento diário. Quarta-feira, 13 de novembro de 2024. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Salmo 103, verso 6. Às vezes, na história do mundo, esta promessa de Deus parece ser uma miragem perante governos brutais, ódio racial e injustiça humana. Ao longo do tempo, porém, governos brutais são esmagados, despostas são enterrados, indignação moral substitui complacência como pessoas do reino. Não acha que somos chamados para modelar a ética e valores da vontade de Deus? Então vamos renovar a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E vamos demonstrar a vontade de Deus nas nossas famílias, amizades e igrejas. Oração do dia. Santo e justo Deus, eu sei que o Senhor se repugna mais do que nós ao ver a desumanidade que mancha nosso mundo e esmaga pessoas preciosas e inocentes. Por favor, Pai, mostre sua vontade, discipline aquelas nações que são cruéis na sua injustiça. Convença-nos, seu povo, de que como indivíduo e como congregações devemos ser lugares de reconciliação, justiça, cura e esperança. Use-me junto com meus irmãos e irmãs na nossa congregação para mostrar sua justiça e santidade para com aqueles da nossa comunidade que precisam de liberdade de opressão e que precisam de alguém que os ajude a defender a justiça em todas as áreas da vida. No nome de Jesus eu oro, amém, glória a Deus e aleluia. Vamos para o plano de leitura. Hoje é dia 14, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu quero ter a certeza para eu não errar com vocês. Não, hoje é 13, olha aí, já ia errar. 12 foi ontem, foi o aniversário da minha sobrinha. Hoje é 13. Então vamos lá para o plano de leitura. A Kátia tá doida para chegar a 14, 15. Vamos lá. Hoje é 13, são 13, Gálatas 2 e Gálatas 3, que ontem foi o finalzinho de 2 Coríntios e teve o Gálatas 1. Hoje temos Gálatas 2 e Gálatas 3, 2 capítulozinhos. Vamos lá. Gálatas 2, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido e circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago,
Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituiu-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Gálatas, capítulo 3, o último de hoje, mas amanhã tem mais. Amém? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Se quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como uma só. É a tua descendência que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado a você que vai continuar lendo, ouvindo a palavra de Deus. Não importa se você vai ler o número que eu sei aqui, Gálatas 2, Gálatas 3, ou se você quer ouvir a voz, que é da Kátia, que tem o maior prazer de ler a palavra de Deus para você. Amém? Que Deus os abençoe. Amanhã é quinta-feira. Amanhã teremos pregação no canal Kátia Melhor Idade, às 8 horas da noite, em nome de Jesus. E teremos a leitura bíblica também, Vamos nos organizar. Sexta-feira vem um feriado aí, meu filho vem para cá, mas eu vou me organizar para fazer a leitura até antes que ele chegue, para que não traga nenhum problema, para que eu possa falar com vocês. Fazer a leitura bem direitinho de sexta, porque eles ficam aqui, minhas netas, e eu tenho medo de prejudicar. Mas Deus sabe todas as coisas, eu amo vocês em Cristo Jesus, e eu só tenho a agradecer a Deus por tantas bênçãos na minha vida. Amém? Que Deus os abençoe. Boa noite, a paz do Senhor.